Glória a Deus. Vamos começar mais uma aula nesta sexta. Muito bem-vindo todos, todas que estão aí online, todos que estão online com a gente. Bem-vindo pessoal do YouTube que nos acompanha pelo YouTube. Lembrando que a nossa aula fica salva toda sexta às 20 horas. Estamos reunidos em nome de Jesus, estudando e nos entregando e recebendo mais da palavra de Deus. Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua presença, por mais um dia de aula, por mais um dia onde possamos nos reunir como igreja online e participar com o Senhor, ó Pai, tendo conhecimento, tendo graça, tendo revelação da tua vontade e do teu querer. Eu peço que o Senhor venha acrescentar sobre a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade nos 5 sentidos espirituais, tá? Nós vamos dar continuidade naquilo que nós vimos semana passada. Falamos um pouquinho sobre contaminação da audição espiritual, que é pelo que nós ouvimos, podemos atrair demônios ou nos movimentar ao som de demônios. Falamos sobre a nossa visão, né? Como que a gente contamina a nossa visão por aquilo que nós vemos. E hoje vamos falar sobre os outros 3 sentidos, que é o paladar, o olfato e o tato contaminado, tá? Pastora, tem como atrair demônio através do paladar? Tem. Tem como atrair demônio através do cheiro? Tem como você discernir. Quando falamos de olfato, falamos de discernimento de ambientes espirituais. Tem como eu me contaminar com espíritos malignos através daquilo que eu toco? Tem sim. Então, nós vamos ver tudo isso e vamos fazer uma oração de renúncia, tá bom? Eu quero ver se dá tempo de eu te ensinar entrar na parte dos portões, dos portais e da descontaminação da casa. Então, vamos lá. Pega a tua Bíblia, Jó 6,30. Paladar contaminado. Tem como a gente contaminar o nosso paladar? Vocês já ouviram sobre isso? Oxi, que paz, pastora. Ah, tá. Eu acho assim, vamos supor, tá tendo quermesse, né? Tá. Eu vou comer um frango de lá, eu vou contaminar meu paladar, Por que que você contaminaria o seu paladar comendo um frango da quermesse? porque é sacrificado a ídolos. Então, eu tenho discernimento que é sacrificado a ídolos, e se eu comer, eu vou ter o discernimento que eu vou estar comendo porque eu quero. Então, eu vou contaminar meu paladar. Agora, pode ser também que alguém me dê alguma coisa benzida e eu coma e eu vou contaminar meu paladar sem eu saber. Mas também não vai deixar de contaminar. No meu ver, é isso. Exatamente, essa menina está aplicada, gente. Pensa numa menina que está aplicada, crente, cheia de Deus. Ah, parabéns, ó. Gente, eu fiz as plaquinhas. Você que dá uma dentro recebe uma verde. Você que bater na trave vai ser uma amarela. Você que estava fora da casinha e abriu a boca vai receber um vermelho, tá? Então tá isso para você, cartão verde. É isso. Pastora, mas eu orei. Gente, tem coisa que a gente sabe, e isso vai muito da fé, tá? Porque às vezes você fala assim, ó, eu vou falar de mim e do meu marido, tá? Vou usar nós dois como exemplo. Ele tem na concepção dele, igualzinho a Thaís. Tudo que é oferecido a ídolo é para ídolo. Eu também tenho. Mas eu não teria problema se, num caso extremo de fome, eu comer um frango desse, um frango da macumba. Eu não teria problema, gente. Tem gente que não comeria, morrer de fome ou comer o frango da macumba. Eu vou orar nesse frango.
Eu vou orar sobre a minha vida, porque são os extremos. Tem gente, acredite, tem gente que chega ao extremo que passa fome. É igual daquele caso daquela religião, não precisa citar o nome para a gente ser banido no YouTube, que não pode fazer transfusão de sangue, a galera dos testemunhos. Tem gente que morre, mas não faz tratamento. E aí? Uma ignorância, sendo que foi deixado para a terra. Foi deixado para o homem tratar, foi deixado. Então a gente tem que averiguar e vai dar fé. Pastor, eu não tenho fé para comer, então você não come. Pelo amor de Deus. Mas não é para isso que você vai lá na quermesse e comer o frango, tá? Ai, pastor, deixou. Não deixei. Eu não deixei. Eu vou explicar que eu não deixei. Porque senão você vai lá e fala, eu vim porque meu pastor deixou. Onde você aprendeu isso? Lá na escola bíblica. Aí tá o meu na reta. Não, não deixei. Tá. Jó 6:30. Vamos lá. Há maldade no meu falar? Será que a minha boca perdeu a capacidade de identificar boas e más palavras? Que está falando de paladar, tá? Que dependendo das coisas que você come, eu não sei se vocês já ouviram isso, influencia no seu falar, influencia no seu humor e até na sua espiritualidade. Tem alimentos, você já viram aquele suco detox? O suco verde? É para quê? Para desintoxicar. Para que uma pessoa desintoxicada, ela tem bom humor. Então, ela vai falar coisa boa. Então, aquilo que a gente come, aquilo que a gente ingere, envolve o nosso humor, envolve a nossa vida e traz uma espiritualidade melhor. Jejum, abstenção de alimento. Você fica mais espiritual? Fica, porém lá na frente, porque na época do jejum, você que faz sabe que você passa fome. A Thaisinha, vou usar a Thaís de exemplo, a gente fez o jejum de arroz. Ela fez junto, meteu o louco, falou: vamos, pastora, vamos para o arroz, vamos tirar. Não, gente, primeira semana, ok, era 21 dias. Chegou na virada da primeira semana, essa Thaís vira bem para minha cara e falou assim: ó, troquei o arroz pelo macarrão. Mas macarrão, esse ser humano não come todo dia. Mas na cabeça dela valeu. Na cabeça de Deus valeu, né? Meia boca, né? É um jejumzinho meia boca. Qual que era o ideal? Urrar os 21 dias sem o arroz, desmaiar para a rua. Porque fez o negócio do arroz. Você Foi vê que culpa culpa de quem? da minha avó. Não coloca A no avó rolo, não. Não vou Niva no rolo, não. Então, aí depois ela falou isso para mim na igreja, eu fiquei, sabe quando você demora para raciocinar? Eu raciocinei em casa. Você vê aquela bandida, tirou o negócio, pôs outro, ficou por isso mesmo. Você é maluca. Meu Deus, ajuda ela. Mas o jejum é para quê? Para a gente desintoxicar o nosso corpo, tá? Eu vou até compartilhar esse vídeo com vocês, depois eu vou compartilhar sobre o jejum. A gente desintoxica o nosso corpo e trabalha o nosso espiritual. Vê que tem, eu fiz, gente, uma vez 1 ano de café. Eu quase morri. Eu quase morri. Aí eu vi que a cafeína era algo não resolvido dentro de mim. Tinha que ter dosagem. Então, esse negócio, ai, pastora, eu não posso ficar sem tal alimento que eu morro. Mata a tua carne. Desintoxica ela. Porque a tua carne é a carne que viciou. Desintoxica ela para você não ficar escravo. Qual que é o perigo da gente ser apegado ao alimento? A gente vira escravo dele. Completamente. Eu vejo esse povo louco que não vive sem café? Hoje eu vivo sem café. Gosto muito. Você não vive sem café, Alexandre? Fala esse trem para mim, não. Ah lá, da tremedeira. Eu fico sem tomar café, eu vou falar com Deus assim, Senhor, eu vou fazer jeito, não vou tomar café, dá meia hora, a cabeça tá Ah lá. explodindo.
de dor. Aí começa, aí eu fico muito nervosa. Fica Pode feliz. nem conversar comigo. Mas jejum, gente, dá nervoso. Jejum dá nervoso. Esse negócio do povo falar, eu estou jejuando num período sabaótico de. Mentira, a pessoa tá um cão raivoso, pincher, sem segurar por dentro. Gente, Pastor, eu já fiz um jejum de Daniel, fiquei 21 dias só com legumes. Aí a minha filha falou assim: Ô mãe, eu vou fazer com o senhor. Falei assim: você vai? Falou assim: vou. Não vou, eu só vou alimentar com legumes, tem certeza? Não, mãe, vou fazer. Então, vamos lá, então. Deu 3 dias, eu vi que ela estava muito moada, estava bem moada, moada mesmo. Aí eu falei assim, ô Camila, o que tá acontecendo? Ô mãe, será que Deus vai me castigar? Eu não vou dar conta, eu preciso entregar. Ligou pro pastor, e aí o pastor foi e falou com ela, não, ora, entrega se você não tá. Mas eu falei, seu Camila, eu te avisei. Aí eu consegui. Para a honra e glória do Senhor, fiz os é 21. terrível. É terrível, gente, porque nosso corpo, ele cria o hábito de comer. Você quer ver doce? Tira o doce da mulherada pra vocês verem. Fica tudo maluca. Tudo maluca. Eu sou uma. Não julgo, não. Eu sou refrigerante, pastora. Jura, Fran? Todo dia na padaria eu tenho que tomar um e chegar lá em casa eu tenho que tomar uma de 2 litros. Você vai morrer cedo, Fran. É um veneno. Você vai morrer cedo. Fala, Daidai. Não, eu ia falar refrigerante também. Também? Eu Gente, fiz o refrigerante, dos 21 dias. E aí foi bem os 21 dias que os 3 finais de semana foi festa, churrasco, um atrás do bolo, outro. sim. E aí eu tomando água, graças a Deus. É uma Eu delícia ir no consegui. churrasco. E no churrasco beber água. Não é Eu fiz maravilhoso? quase 3 anos de O suco de negócio refrigerante. empala aqui, ó. Você fala, nunca mais faço. Mas aí Faço. o Espírito Santo fala assim para você, ó. Mata essa carne tua. Você tá escravo. Eu era escrava do café. Eu preciso ter coragem de fazer o de doce, gente. Eu não tenho compulsão por doce. Ô, gente, mas pensou 21 dias sem um açuquinha no corpo? Hum. Deixa eu parar o Rivotril, vamos irar. Então, qual que é o perigo da gente não jejuar? Nos tornamos escravos. Não desintoxicamos o nosso corpo e não andamos no espírito, tá? Salmo 119, abre lá, Salmo 119, versículo 103. Jó não, Salmo 119, 103. Glória a Deus. Olha esse versículo, gente, parece que não tem nada a ver com o que a gente está falando de paladar, mas olha esse versículo. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Então, toda promessa de Deus é doce, ela tem gosto. Promessa tem gosto. Nota isso. O Espírito Santo está descendo quentinho. Promessa tem gosto. Ela é doce, ela é mais doce que o mel na nossa vida. Aleluia. Jeremias 15:16. Jeremias 15:16. Vamos lá. Vê quando a gente recebe uma palavra profética, a gente fica tão animado. O que que é aquilo? É a doçura da promessa na nossa vida. É a doçura da promessa. Jeremias 15:16. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior,
porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Olha que Jeremias fala, ele come a palavra, ele digere ela, ele fica pensando nela. Tanto é que tem um ditado, né, que a palavra é alimento. Minha mãe, ela tinha esse dizer, ela falava assim, come folha, é comer Bíblia, né? Come as folhas da Bíblia. Por quê? Porque a palavra ela tem que ser digerida. Quando você lê um versículo, não é só ler. A gente fala, tá, eu li a Bíblia inteira. Tá, leu, mas meditou, digeriu, entendeu, foi ministrado, teve revelação, porque senão nada adianta. Ler por ler. Você chega lá em Êxodo, você esquece Gênesis. E a palavra se renova a cada dia. Então, não é ler a questão, é comer, é mastigar, é pegar a palavra e ficar à vontade com ela, sentir prazer nela, degustar ela. Apocalipse 2:7. Vamos lá. Apocalipse 2:7. Quem acha que não vai comer no céu, ó, fica a dica. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa árvore da vida, ela tem 12 frutos. Cada fruto em um mês, para cada tempo de estação. Então, a gente vai comer dessa árvore. Então, você que gosta de carne, come na terra, leão. Porque no céu tem a árvore da vida. Pastora, não vai ter carne lá? Eu acredito que não. Mas eu acredito na árvore da vida. Vai ter maná? Não. Outro dia o Davi perguntou para mim: vai ter maná no céu, mãe? Falei, eu acho que não. Até porque o maná. Quem lembra que eu ensinei sobre o maná? O que é o maná? Alguém lembra? O que era o maná? Lá nas aulas de Êxodo. Era fezes de codorna, não é? Fezes de Era. codorna. Ó, pra você, Jéssica. Verde. Coco. O que era o maná? As codornas fizeram cocô, aquilo secou e se tornou, que é o pão que caiu do céu. Então, aquilo lá foi um castigo, aquilo lá não foi uma bênção. O maná veio depois de uma murmuração. Quando eles murmuraram demais, Deus mandou as codornas, os cocô. Mas era o que tinha para comer, tinha gosto de pão de mel. Davi falou assim, eu ia odiar, mãe, não gosto de pão de mel. Falei, mas você ia comer, que era o que tinha. Era o que tinha para comer. Isaías 1:19. Aí a gente vê aquelas padarias lá, né? Maná, padaria Maná. Eu só lembro do cocô das codornas. Deus me defendeu. Isaías 1:19. Vamos lá. Eu mudei de Bíblia. Eu não acho o meu Isaías. Deus me ajuda. Obrigado. Isaías 1:19, capítulo 1. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você vê que para comer o melhor da terra tem duas condições. Primeiro você tem que querer, depois você tem que ouvir. Tem gente que quer, mas não ouve, tem gente que ouve, mas não quer. Então tem que querer e tem que ouvir. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não é só querer e nem só ouvir, é os dois juntos. Então, o nosso paladar, ele pode ser sim contaminado
ele pode ser afetado pelos espíritos malignos através do que a gente ingere. Mas guarda uma coisa no teu coração a partir de hoje. O nosso paladar, ele consegue discernir, ele consegue distinguir o gosto do mundo espiritual. Eu não sei se alguém, alguma de vocês, já teve experiência de. Deixa eu voltar aqui para mim ver todos. De estar em algum lugar, sentir gosto amargo na boca do nada. Gosto de sangue, gosto de cigarro, gosto de bebida, gosto de pimenta, gosto de uma coisa podre, gosto ruim. Quem já aconteceu isso? Madá, Daiane, já aconteceu. Isso daí é o quê? Discernimento no mundo espiritual. É dom? Não, não é dom. Mas é a forma que Deus usa os seus sentidos para você discernir o ambiente. Então, se você tiver esse sentido do paladar aguçado, pode ser que você chegue em alguns ambientes e você sente gosto de cigarro, gosto de bebida, gosto de alguma coisa podre, ou você fica com o estômago ruim. Às vezes, orando por uma pessoa, você vai sentir o teu estômago embrulhar, tá? O que está Ô, acontecendo? pastora, Oi, pode falar. você lembra aquele dia que eu te falei que estava orando por uma pessoa na igreja, eu comecei a dar ânsia em cima da mulher? Comecei a dar Verdade. ânsia em cima da pessoa que estava orando. Você estava Aí eu te perguntei o que que era. discernimento do mundo espiritual. Por quê? Aquela entidade regendo naquele ambiente, você está sentindo o gosto dela. Você está sentindo o gosto. O que foi aguçado não foi tua visão, nem o teu ouvido, mas foi o teu paladar. Então, você começa a sentir o que está rondando ou operacionalizando naquele ambiente. Se é alguma coisa relacionada a vício. Quando é vício, é o quê? Cigarro, bebida, esse tipo de paladar. Se é algo relacionado à macumbaria, eu vou sentir o quê? Gosto de sangue, gosto de coisa podre na boca, estômago ruim, isso é feitiçaria. Pastora, minha boca amargou. Estava orando por alguém em sinal de enfermidade, espírito de enfermidade atuando naquele ambiente, tá? É a forma que você vai sentir o ambiente através do paladar. Todos têm isso? Não. Depende qual sentido seu é aflorado. Tem gente que ouve, tem gente que vê, tem gente que cheira, tem gente que sente o paladar, tá? Depende qual Pastora, Oi, pode perguntar. uma vez eu tinha uma live 2 horas e estávamos num propósito assim, né? Era de libertação também. E aí, quando foi assim, uma meio-dia mais ou menos, começou a me dar uma dor muito forte no estômago, que eu não tinha antes. E parecia uma faca na ponta, assim, que estava na ponta assim do estômago. E eu tive que ir para o hospital, né? Assim. Aí, no caso, eu estaria sentindo. é, O ou espírito aquilo. que estava trabalhando contra as pessoas que assistiam aquela live. Entendi. Mas aí, no caso, eu tenho que vencer isso, ou naquele caso mesmo não tinha jeito? Porque eu estava muito desconfortável. Depende o nível que foi o ataque. E essa semana, nós fomos orar na segunda-feira na igreja. E na oração, Deus começou a me dar algumas coisas novas na questão de libertação. Deus começou a derramar coisas em mim. Gente, na terça-feira, eu fiquei de cama, que não tinha oração que me levantava. E eu fiquei de cama não é porque eu estava com dor, é porque o meu fígado foi atacado. Eu tive uma crise no meu fígado, eu vomitei muito, senti muita dor de cabeça, mas era assim, uma coisa que tinha vontade de bater a cabeça na parede para rachar, para tirar a dor. Era demais. Eu só não tomei soro, mas eu tomei tudo que existe, e nada passava. Aí eu estava conversando com a Thaís na hora do almoço, nesse dia, ela falou assim, eu tô assistindo sua aula.
Falei, Thaís, eu tô de cama, tô mal, tô mal. Eu falei, mas onde Deus me deu tanta coisa nova, eu falei, que bom que você está assistindo aula, porque vai ter muita coisa nova para vir. Ela falou assim, você não lembra que você sempre nos ensina que quando a gente recebe coisa nova, tem hora que o nosso corpo não aguenta? Eu falei, nossa, é verdade. Eu falei, foi ataque. E aí eu vi que o meu corpo sentiu aquilo que eu recebi de Deus, que foi poderoso demais. Então, às vezes, nossa sensibilidade é muito grande para sentir o mundo espiritual. E aí manifesta numa dor. Tem que vencer? Depende, queridos. A gente é humano, tem hora que você não vai aguentar. Tem hora que teu corpo vai sentir, você vai ter que deitar e dar o tempo e restabelecer. E voltar e vai ter que medicar, tá? Médico é para a gente usar. Então, nem sempre, como que eu vou vencer? Você vence curando, estando bem para realizar o propósito. Porque se você não estiver bem, como que cumpre? Uma vez eu fui fazer uma oração num terreno de quebra de maldição. Eu vi aquele lugar consagrado, era um lugar que tinha tido muitos trabalhos de feitiçaria e estava amarrado para vender, e essa mulher queria vender. Fui orar. Irmãos, para quê que eu fui lá? Eu vomitei do começo ao fim. Eu quase morri. Ah, pastora, é retaliação? Não, é o meu corpo sentindo o mundo espiritual daquele ambiente. Depois sente dor, parece o roxo. Teu corpo vai sentir, porque nós somos humanos. Então, a gente, quando tem esse sentido aflorado, isso está comunicando o que para nós? Está vindo discernimento através da entidade. Aí, se você tem o conhecimento de libertação, você começa o quê? Guerrear mais precisamente. Ah, peraí, tô com gosto de bebida na boca. Tem um espírito do vício aqui. Combate ele. Combate essa potestade. Ah, aqui tá tendo um gosto de sangue. Peraí, macumbaria. Tem, tem macumbaria feita. Tem gente que sente o gosto e o cheiro junto. Eu, no meu caso, eu sinto o cheiro também. O cheiro, para mim, já teve dia que eu ficar procurando coisa podre, coisa que morreu e não tinha nada morto. Só eu sentia. Cheiro de enxofre, cheiro de coisa podre, cheiro de sangue, cheiro de flor de velório. É o que o mundo espiritual comunicando. Quer falar, Lê? Pode falar. Ô, pastora, eu percebo que a minha sensibilidade é quando eu chego no lugar e, assim, eu sinto o ambiente pesado. Isso Eu fico bastante incomodada. é discernimento de espírito, tá? A tua sensibilidade, ela vai vir pelos sentidos. Se você tem visão, audição, se você tem cheiro, ou se você consegue sentir o gosto. Mas quando você chega num lugar e você sente o ambiente pesado, isso é discernimento de espírito. É o Espírito Santo acendendo uma luzinha e fala, ó, tem coisa errada aqui. Como Pastora, se eu posso tivesse, assim, bastante escuro. Como? É como se, assim, tivesse, eu sinto aquele lugar, é como se tivesse uma nuvem, bem, uma nuvem negra no lugar. E, assim, me incomoda bastante, ao ponto, às vezes, de eu ter que ir embora, de eu nem conseguir ficar no lugar. Isso é discernimento de espírito. Pode perguntar, Maria Lúcia. Pastora, eu já senti, por exemplo, se eu amanhecia sentindo, sabe aquela flor que vai no caixão, aquele cravo de defunto? Uhum. Eu sentia. Aí podia esperar que naquele dia eu ia, alguém morria, eu acabava indo no velório, eu chegava lá e eu sentia o mesmo E cheiro. isso daí é o espírito da morte entrando numa comunicação com a gente. Porque, queridos, o mundo espiritual, os espíritos malignos, eles também se comunicam. Eles não têm corpo. Então, eles se comunicam da forma que eles podem se comunicar. Então, eles rondam, eles cirandam, tá? Então, às Ou vezes, eu ele está ouvo, cirandando dessa forma e você está sentindo o cheiro. pastora, então lá em Gastão, quando morre alguém, né, como aqui, toca uma música. Eu sonhava com a música, eu acordava com a música, com o velório.
tocando velório. Cheiro ruim, cheiro de flores, cheiro de coisa, arrepio, sensações ruins eu tenho até hoje. E vai ter até morrer, porque é sensibilidade. Isso é a É, sensibilidade e discernimento. O discernimento é o dom, mas a sensibilidade é Deus que dá. Então, por isso que a gente não pode ter medo e ficar. E, gente, não fica naquela vibe assim, ai, eu tenho uma é premonição. um Você não, pressentimento, isso? não é pressentimento, isso é aviso do Espírito Santo. Você usou a palavra que eu queria lembrar. Falei premonição. Não é premonição nem Pressentimento. pressentimento. Isso é um mundo espiritual se comunicando com a gente. Abre lá a tua Bíblia em 1 Coríntios 10, 21. O crente não tem pressentimento, ele tem o Espírito que o avisa e que o faz discernir todas as coisas, tá? E também, queridos, não entra naquela viagem assim, ai, minha mãe veio aqui me avisar, a mãe morreu faz 10 anos. Foi sua mãe não, Fê. Foi diabo, vestido com a roupa de sua mãe e com a cara dela emprestada. Foi sua mãe de jeito nenhum. Ah, porque meu avô morreu em 75. Tá aqui, não, isso é entidade maligna, porque o diabo ele precisa de figura. Eu acho que é ali que levantou essa questão semana passada, né, Li? Comigo, foi no particular, não foi? Que tinha uma criança que via a pessoa que morreu. Não sei, Elisandra. Foi sim. Como que era a história? A criança viu um. Ele não conheceu o avô, né? E aí ele chorava porque tinha saudade do avô e via esse avô. E ele nem conheceu esse avô, só conheceu por fotos. Ele chegou a conversar com esse avô ou não? Que ele via. Então, ele só via, parece que não. Aí ele chorava que saudade, porque. Mas ele nem conheceu. Mas olha como que o diabo faz. Gente, o diabo é muito estrategista. Ele precisa do quê? De uma forma, ele não tem corpo. Então, o que que ele pega? O que que ele faz? Ele pega formas, imagens que sejam familiarizadas para nós, se transfigura naquilo, porque ele pode virar até um anjo de luz, para ter contato espiritual conosco, com as pessoas vivas. Então, o diabo usa as imagens para quê? Para trazer o engano. Isso é espírito do engano, espírito enganador, tentando se passar por uma imagem familiar para não assustar, mas para ter uma abertura de demônios, abertura ali naquela casa, naquela criança, para que aquela criança venha ter facilidade em se comunicar com demônios e enganar toda a Pastora, família. Oi, pode falar. o Satanás ele procura trabalhar nos sentimentos da gente para seduzir, entendeu? Sentimento do Exatamente, passado, entre pessoas que foram, entendeu? Ele procura exatamente. dessa forma para segurar, acorrentar as pessoas. Porque, gente, o diabo não é burro, tá? Às vezes a gente fala do diabo, você pensa que ele é um ser burro. Ele não é burro, ele te estuda, ele te observa, ele ouve o que você fala. Aí você fala assim, ah, eu tenho uma vontade de conhecer meu avô. Opa, deixa eu ver o vô. Ah, o vô era uma pessoa que não tinha compromisso com Deus. Posso me transfigurar nele. Porque ele vai usar aquela imagem, aquele engano. Ah, pastora, mas meu avô era crente, não sei o que tem. Gente, dificilmente ele pega a imagem dos crentes, crente vem. Porque eu lembro na Bíblia, quando eu falo disso, eu lembro daquela passagem que fala quando o cara estava morto, foi jogado na mesma cova, na mesma sepultura ali do profeta Eliseu, e os ossos dele os ossos não, o corpo dele encostou nos ossos de Eliseu, e o cara levantou, ressuscitou. Então, Deus guarda aqueles que é dele, tá? Eu conheci um pastor que antes dele se converter, ele tinha o vício de ter relação sexual com defuntos, e ele se converteu porque ele tentou ter relação sexual com um crente que morreu. Ele não sabia que o homem era crente, que o defunto era crente. E aí, na hora que ele foi ter relação, o próprio Lúcifer se manifestou, se materializou para ele e falou: nesse daí você não pode tocar,
porque esse não é meu. Então, o Senhor, ele guarda até o nosso corpo, mesmo depois que morremos, porque o Senhor, ele cuida dos que são dele até o fim de todas as coisas. Então, não fica Pastora, pegado nas coisas de imagem, não. Pode falar, Fran. pastora, nós cristãos, nós pode guardar coisas de pessoas que morreu, igual meu avô morreu. Eu guardo duas blusas dele porque tem o cheiro dele. No caso, é errado ou não tem nada a ver? Não é errado você guardar, mas se você está guardando por causa do cheiro, isso daí se torna uma porta para o demônio agir na sua vida. Porque cheiro fala de memória emocional, entendeu? E eu vou até ler esse versículo já já, daqui a pouco. Isso daí acaba se tornando o quê? Uma idolatria, tá? Entendi. Quer ver? Abre lá a tua Bíblia. Peraí, gente, segura aí 1 Coríntios, guarda aí. Abre sua Bíblia lá em Deuteronômio 7:25. E essa roupa, Fran, pode se tornar um objeto, um portal para o diabo ter legalidade para entrar na sua vida, na sua casa e habitar lá. Eu tenho muitas coisas da minha mãe, eu uso coisas dela que ela tinha, muitas coisas, só que eu não fiz daquilo por memória emocional, eu uso porque estão boas. Eu não tenho problema em me desfazer. Não, a blusa ela não tem nem como usar, porque ele Joga usava na isso época que ele fora, estava gente. enfermo. O negócio tá Ele, desmanchando e você tá. ele usava na época que ele estava enfermo. E como ele não conseguia colocar os braços na blusa, cortou a blusa dele para poder conseguir colocar no corpo. Então não tem nem como usar a Ó, blusa. agora pensa comigo, você tá guardando, ó, vê se você se ouviu. Você tá guardando algo de alguém que morreu, que usou, porque tava o cheiro e ainda usou quando tava enfermo. Pensa, só raciocina. Além de ter o cheiro, tem a questão da enfermidade. A Bíblia diz que os lenços de Paulo curavam. A sombra de Pedro curava. Os lenços de Paulo Ô, curavam. pastora, Hum. e se a pessoa guarda, nesse caso igual da Fran, e a pessoa não tem essa consciência cristã, isso interfere na vida da pessoa espiritualmente, até mata, e a pessoa nem sabe o que está acontecendo, né? Não, é porque Porque lá é se um torna um portal de ídolo para... demônio, Meu Deus. onde o diabo pode entrar na casa e habitar na casa. Aí a pessoa vive uma vida amarrada, não sabe por quê. Porque esse Pastora, objeto se torna um ídolo. Oi. então não pode guardar por questões emocionais nada? Não, Por que deixa eu te eu perguntando? explicar a questão emocional. Ela falou o quê? Eu estou guardando por causa do cheiro. Sim. Você está entendendo? Eu tenho coisas que eu guardo da minha mãe, de É porque eu recordação. falo assim, isso, né? Recordação. É Mas porque minha por mãe tem muita coisa do causa meu do irmão. cheiro, por causa aquela coisa afetiva, pode se tornar um ídolo. Gente, é diferente. Deixa eu mostrar uma coisa. Pastora, Oi, pode falar. minha mãe tinha o perfume do meu irmão até esses dias. Olha lá, o cheiro. Aí ela e minha irmã separaram de casa, né, lá. Aí ela foi organizar as coisas, sabe? Tudo. Uhum. Aí eu peguei e ainda falei, ai, pra que guardar isso? Deve estar carniçando já, né? Mas não cheirei. Nem Porque, ó, eu abri, falo assim, ó, né? vamos Porque não supor, podem agora vamos relar. supor, ó, você tem lá Aí, o cheiro, você cheira, você vai ter ó, que memória. escuta. Não, eu nem abri, né? Ela pegou e deu pros meninos. Não, desapegou, ela quebrou a maldição ali. Você tá entendendo? Aí acabou rapidinho. Tava até meio estranho, sabe? Minha irmã catou e jogou fora. É. Porque tem gente que não desfaz por causa do apego à memória emocional. Aquele sentimento, vamos supor, a minha mãe também deixou um monte de perfume. Bom, eu uso os perfumes que ela tinha, porque era muito bom.
Vamos supor, eu vou guardar para lembrar do cheiro dela. Aí toda vez que eu vou pegar aquele vidro, eu vou lembrar aquele cheiro. Aí eu vou catar o vidro e dizer, ai, ai. Pronto. Vou liberar uma emoção, uma frequência negativa, que nessa frequência vai atrair o quê? Demônios na minha vida. Uma memória emocional que foi ativada através de um cheiro que eu estou guardando para quê? Agora é diferente eu ter as coisas dela e falar assim, ó, essa carteira, olha, essa carteira era da minha mãe. Tadinha, eu lembro dela. Ai, que benção. Mas eu estou usando. Olha a diferença da emoção que você libera. Porque não é errado você guardar as coisas. A questão é por quê, para quê, para lembrar o quê? As lembranças. Ah, vou lembrar do Minha cheiro. mãe, ela guarda cabelo do meu avô. Guarda o quê? A minha mãe, ela guarda cabelo e a moleta que ele usava. Ah, na muleta até. Mas o cabelo, o que que ela faz com esse cabelo? Deixa guardado lá como lembrança. Psiquiatria era bom nesse caso. Terapia ajuda. Mas entende para quê? Tudo que você tem na tua vida, você tem que perguntar assim, para quê? Para quê? Minha mãe me deixou muito ouro também. Ela amava um ouro, chique de doer a Maria. Olhei aquilo lá esse dia e falei, para quê? Eu não gosto. Eles já têm destino já. Já tem destino. Por quê? Para quê? Eu vou para lembrar dela, mas para quê se não está me servindo? Para ser um apego, não vou ter ídolos. Então, eles têm um destino que depois vai ser usado. Porque senão vai ficar um negócio entulhado, vai virar o quê? Um ídolo na minha vida. Não era meu, era dela, e tá lá para quê? Com que finalidade? Lembrar do quê? Entendeu? Olha só, Deuteronômio 7, versículo 25. Queimareis as imagens e ídolos dos seus deuses. Não cobiçarás a prata e o ouro que os recobrem, tampouco os tomarás para ti, para que não caias numa mortal armadilha, porque para o Senhor, o teu Deus, esta atitude é detestável. Gente, tem coisa que a gente pega e vira ídolo da gente. Isso que eu não dou, ó, isso aqui, não dou, não empresto, não, teu ídolo. Pastor. Oi, E assim, muitas pessoas não têm dimensão do que pode se tornar um ídolo. Sabe o que aconteceu comigo? pode A falar. minha tia morreu e ela trouxe um peixinho num vidro para mim e uma rosa do deserto. A que Eu a Gay guardava esse, estragou? hã? Eu guardava esse vidro que ninguém podia relar. E a rosa do deserto eu não tirava nem do lugar, com medo dela morrer e cuidava dessa rosa. Aí eu falei assim, gente, eu vi que eu tava refém dessa rosa do deserto. Aí eu falei assim, eu tô adorando essa rosa depois que minha tia Aí minha morreu. filha Aí eu foi falei, lá, não, eu desfiz, eu cheguei acabou lá com a na minha Jéssica rosa. uma vez com essa rosa aí, tava eu e a Aimee. Ela falou assim, gente, cuidado com a minha flor. Aí vem a Aimee e falou, olha, mãe, que eu peguei para você. Eu falei, Jéssica, é tua flor, né? Ela ficou branca, gente. Quase morri. Quase caiu dura. Acho que foi ali que você viu que aquilo era teu ídolo. Mas você vê, ficou refém. É isso daí, fica refém de um objeto. Gente, fica refém de um objeto. É igual quando tem aquela. Ai, a minha meia da sorte. Minha cueca da sorte. Meu pingente da sorte. Isso é ídolo. Você está refém de algo. Olha o que que Deus fala. Queima essas coisas aí. Ô, pastora, Pode falar. quando meu pai faleceu, o meu irmão me deu a camisa dele, que Ah ele lá. estava no dia que ele faleceu. E eu acabei tendo a camisa e guardando. E o que que eu fazia? Todas as vezes que me dava saudade do meu pai, eu pegava a camisa e cheirava, Esperava. porque estava com o cheiro dele ainda, até que
eu comecei a ver que eu estava sonhando demais com meu pai, eu tive que desfazer da camisa. Gente, por isso, você sabe que, gente, que as pessoas não superam o luto por causa das coisas que guardam. Eu peguei, como eu disse, eu peguei muita coisa da minha mãe, coisas boas, mas para mim usar, mas não fico. Ai, deixa eu ver aqui o cheiro. Ai, a roupa. Uso e na hora que acabar é lixo e cada um com seu destino final. Por quê? Se isso se torna ídolo. Olha, mais uma colega que tem a coleção dos Pastora, finados. Essa a, sala tem coleção de finados. Misericórdia. a Alexandra falou A minha mãe isso. tem da avó Carlinda, a minha mãe tem da avó Edith, a minha mãe tem da minha prima que morreu. Ela tem dos três, ela não usa, Que lindo. só que ela por ficar com dó. Tem uma entidade lá. Tem um demônio. Tem uma entidade. Pode falar ali. Pastora, e como explicar isso para uma pessoa que não é cristã? Sabe Não, por quê? gente. A irmã falou aí, né, a Alexandra, e no dia do acidente lá do meu irmão, meu avô ficou com as roupas. Olha lá. Sempre tem um. Eu não deixei minha mãe pegar nada. Eu não quis que ela pegasse aquilo. E aí lavou e guardou e tá guardado até hoje. E não tem quem fazia ele jogar fora. Uma coisa que ficou um trapo. Entendeu? E até hoje ele tem. Não adianta. Ninguém tira isso da mente dele. E não é cristão, é difícil, né? Esse daí, eu falo assim, ó. Quando eu ensino aqui na aula, eu ensino para você usar com você. Gente, vocês não vão chegar na casa dos outros e arrancar as coisas dos mortos deles lá, viu, Fran? Você deixa o cabelo do seu avô lá na sua mãe. O dia que a senhora falou da coruja, eu fui procurar as corujas na casa da minha avó. Não, isso que eu ensino, gente, por quê? Você mexer na casa dos outros, pegar o que é dos outros e interferir na fé do outro, além de ser uma falta de educação, convenha comigo, não tem validade nenhuma. Porque se a pessoa não crê, o que adianta, sei lá, arrancar os cabelos, as corujas, as coisas? Não vai adiantar nada. Ela precisa ter o conhecimento, porque o que liberta ela, primeiro, é o conhecimento. Conhecereis a verdade. Agora, ela não tem conhecimento, não tem a fé, ela vai arrancar para quê? Mas você tem. Pastora, Oi, pode falar. eu não gosto, nunca gostei, sei lá, eu tenho uma superstição, sei lá se existe, como que Sai é. de você toda Nunca superstição. gostei, nunca gostei de usar nada de quem morreu. Não, E aí nada. nem Minha mãe me cabelo. deu uma, Não nem guarda nem cabelo, nem cabelo. unha, nem sapato, Deus me livre. Não Não me guarda nem dê os nada, porque cabelos. não. A única coisa, minha mãe me deu uma toalha. E aí, depois daquele dia que a gente, do último culto, e eu vi um pastor falando que a gente pode guardar coisa quebrada, não sei o quê. Eu olhei nela, falei, eu vou jogar esse negócio fora agora, que eu não quero isso aqui. Eu olhava nela, eu lembrava do meu pai na cama. Joguei lá no lixo. Eu não Fez quero. certo. Não Poderia ter peguei nada. queimado, poderia ter queimado. Gente, quando for assim que vocês forem desfazer das coisas, Queima, então. queimem, queimem. Porque olha só, Deuteronômio 7:26 fala assim, ó: sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro da tua casa. Neste caso, tornar-te-ias amaldiçoado com ela. Considera-as, pois, coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para a destruição como malditas. No versículo 25 fala: queimareis as imagens e ídolos. Quando você vai se desfazer dessas coisas, elas têm que ser queimadas, tá? Tem que ser queimada. Pastora, ainda tenho idolatria, eu tenho livro, é, eu tenho coisas da católica, do kardecismo, o que eu faço? Queima, tá bom? Vamos dar A continuidade. sua esposa, pastora? Ai, Fran, misericórdia. Não, Fran. Gente, ó, para vocês, ó. A galera que guarda os cabelos e as roupas. E faz das roupas um ídolo. Deus me defenderá. Não. Misericórdia. Misericórdia, Francis Leite. Olhar, eu vou lembrar do cabelo. Gente, essa aula é só Deus na causa.
Então, você vai discernir pelo paladar. Nem sei como que a gente entrou nisso. Vai lá, 1 Coríntios 10, 21. 1 Coríntios 10, 21. Volta lá. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Você não pode beber dos dois cálices. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mesa do Senhor é ceia, tá? Essa mesa do Senhor que a Bíblia fala é ceia. Você não pode ficar ceando e indo no carnaval. Você não pode ficar ceando e indo na quermesse. Pastora, mas eu vou então parar de ceiar. Vai. Vai ver quando você vai subir. Você vai subir Comer a comida do Santo Reis. Isso, obrigado por ter lembrado. Ah, você não pode ceiar e ficar comendo comida do Santo Reis. Tem diabo? Gente, tudo que é oferecido a demônios é do demônio. Se ofereceu alguma coisa para o diabo, é do diabo. Tá? É do diabo. Lembre-se Pastora, que eu comi comida. Isso, assim, eu tinha aceitado Jesus e acho que eu não havia batizado. Aí na escola que eu estava, teve a festa junina e eu estava com tanta junina, fome, eu gente, pelo amor de Deus. comi, Ó, comi. festa junina tá aí, tá chegando a época. Para. Ai, pastora, é que eu gosto. Irmão, frita uma pipoca, compra uma paçoca, come na tua casa. Vou mutar teu O bolo microfone de aqui, fubá. mano. O bolo de fubá. Você faz um chocolate quente na sua casa, faz o crentão, come na sua casa. Não, você tem que ir lá no meio dos demônios que tá lá pro São João, para não sei quem, para São Benedito, para Santaiada, tudo e tem que ir lá comer. Aí só dá os crentes da igreja do Evangelho Quadrangular. É os primeiros da fila. Ainda leva embora, porque não basta comer, vamos levar. Ai, mas essa festa, pastora, não foi consagrada a ídolo, que não tem terço. Mas se é em junho, junino, ele é sacrificado à potestade, à regência de junho. Por que que nós paramos de fazer o juninão? Por causa disso. Por causa disso, tivemos esse conhecimento. Paramos, porque nós fazíamos até um certo tempo. Fazíamos, vestíamos, colocávamos bandeirinha. Fazíamos, mas a partir do momento que o Espírito Santo chegou e falou, não, foi não, não fizemos mais. Porque aquilo lá estava subindo como abominável para o Senhor. Agora imagine a gente dentro da igreja, aprendendo certo, fazendo errado. Tem coisas que o Espírito Santo vai deixar se fazer. Mas tem coisas que ele vai falar assim, ó, chega, não é mais o tempo. Então, eu gosto de festa junina, o que que eu faço? Faz lá na tua casa para você e come. Come as coisas que vende lá, tá tudo lá. Compra você com o teu dinheiro abençoado, de crente, e faz na sua casa e come, enche o pão do seu família. Fala, ó, essa noite vai ser a noite gospel aqui na nossa casa. Você não está lá no ambiente, no antro. Fala, meu amor. Você falou, vai lá e compra e come ou faz? As pessoas Compra vão ver. na sua casa, comprar as coisas. Vamos supor, uma pipoca. A pessoa que, em vez dela ir na festa junina, ela comprar a pipoca e comer na casa dela. Então, mas do jeito que você falou, a pessoa pode entender que a pessoa vai lá e compra na casa dela, entendeu? Não, compra a Ela tem que pipoca no fazer. mercado, come na sua casa, você. Ai, pastor, eu fico com vontade da paçoquinha da festa junina. Compra uma paçoca lá no mercado e come ela dentro da sua casa. Por que que você tem que ir na festa junina comer? Porque às vezes, queridos, a gente vai tratando como normal aquilo que a Bíblia nunca tratou como normal. E é por isso que a gente é tão enfermo. Por isso que a gente é tão doente. Por isso que às vezes as coisas não andam, porque a gente é um portal. A gente está falando aqui de nós como portas e dos portais que nós temos dentro de nós. Então a nossa boca tem que ser, sim, santificada pelo que come, pelo que bebe. O crente tem um diferencial, tem que ter uma diferença, tem que ter uma purificação. Pastora, Oi.
Aqui tem uma dúvida. Na escola, eles fazem a festa junina para as crianças, né? Eu tô falando para ela que as crianças não têm que participar, assim como tem festa de carnaval na escola e a Não, gente não deixa as crianças participar, é a mesma coisa. mesma coisa. A mesma Ouviu? coisa. Porque é uma festa. Ai, pastor, isso é cultural. Ai, gente, não, vocês me perdoam, mas não é cultural. Eu sinto muito que eu tenho que ser a pessoa que falar isso para você, mas não é cultural. Porque por detrás da cultura tem uma entidade recebendo aquela festa, aquela dança inofensiva. É que eu não lembro o nome dos santos que são cultuados, das potestades, não dos santos, das potestades que são cultuadas na festa junina. Mas, se eu não me engano, é Cosme e Damião. São, Não, o Damião é em setembro. Santo Antônio, São não, João e São Pedro. eu estou falando isso daí da entidade maligna, potestade real, que recebe tudo isso, entendeu? Porque em setembro também tem, né? Tem outubro, Dia das Crianças, que é o dia da padroeira do Brasil. Tudo isso, gente, a gente tem que se abster. Tem que se abster. Porque pensa comigo, qual que é a diferença de uma festa junina ali na escola para uma na praça? Nenhuma. Sendo que o teu filho vai estar dançando para quem? Aquela dança é um culto. Vai estar cultuando quem? Então nós temos que nos abster, sim. Igual o povo que veste os filhos para Halloween, filho de crente, vestido de bruxo, de capeta, de diabo. Onde já se viu? É trabalho de escola, não faz, fica sem nota, mas não participa. Gente, o diabo, ele está vindo de modo sorrateiro na nossa vida, entrando pelas beiradas. Para quê? Para tentar abocanhar as crianças. Eu não sei se vocês viram, mas dia 29 de abril teve o primeiro culto satânico nas escolas dos Estados Unidos, gente. As Ô, crianças aprendendo pastor, satanismo de alto grau nisso. ô, pastora, na escola, não vou citar o nome da escola, porém, na escola, no Dia das Mulheres, todos tinham que vir vestido de mulher, inclusive os meninos. Mas não aqui na nossa cidade, né? Sim. Misericórdia. Pra vocês verem, já não ia. O meu, se tá lá, não vai. É o dia que ele não vai. Ah, mas é nota, não vai. Porque vão mexer na ideologia para quê? Para mandar uma comunicação no mundo espiritual. O mundo espiritual vai ver tua criança lá vestida daquele jeito e vai mandar o quê? O mundo espiritual vê tua criança dançando uma quadrilha junina. Vai mandar o quê? Qual que é o recado que você está dando para o mundo espiritual? Meu filho. Não, não sei se foi esse ano. Foi esse ano. Os meninos pintou a unha, foi com roupa de menina. Você tinha que ver. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Ia daí para pior, meu povo. Então, o que é do diabo é do diabo. Não mascara. Não deixa o diabo roubar a identidade dos teus filhos. Gente, nós somos cristãos, a gente tem que ficar esperto com o que o diabo está querendo fazer. Os filhos de crente não tem que ser só filhos de crente, eles têm que ser crente. Eles vão ser crente a partir do momento que eles aprendem a ser crente no comportamento, na conduta, tá? Olfatos bloqueados, né? Narinas. Abre lá, 2 Coríntios 2:14. 2 Coríntios 2:14. Não vou perguntar quem se sentiu já cheiro, porque vocês já falaram bastante. 2 Coríntios 2:14. Diz assim: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Se não estou lendo errado, gente, lembrando os 5. 2 Coríntios 2:14. Contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente
em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do conhecimento. Ao bom perfume do conhecimento de Cristo. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para com os que estão perecendo. Para esses últimos somos cheiros de morte, para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Irmão, você tem um cheiro no mundo espiritual. Ou você tem um cheiro de morte ou você tem um cheiro de vida. E aí? Como que você é cheirado no mundo espiritual? Na hora que o anjo do Senhor passa perto de você, sente que cheiro de morte ou de vida. Ah. Deixa eu falar uma coisa que eu preciso falar. Quando a gente fala de cheiro, a gente fala de algo perceptível. Toda vez que nós nos relacionamos com Deus, nós mandamos um cheiro para Ele. A nossa oração, a Bíblia diz que ela é um incenso. E a Bíblia também diz que o teu corpo é templo do Espírito. Eu não estou aqui padronizando, eu não estou aqui fazendo nada, mas deixa eu falar uma coisa para você. A maneira como você trata o teu corpo, que você mantém a sua higiene pessoal, é uma comunicação para o mundo espiritual. Porque imagina o teu corpo sendo uma igreja. Essa igreja está limpa, cuidada, ornamentada, ou ela está abandonada? Porque tem gente que não cuida de si. E como que vai cuidar das coisas de Deus? E quando eu falo cuidar de si, é andar com a higiene em dia. Pastora, Oi, pode falar. isso se diz respeito também ao cheiro da casa, porque tem casa que é insuportável você entrar. Eu ia O falar ambiente. disso também. Ambientes sujos, desorganizados atraem demônios. Anota isso. Quanto mais suja, fedida e desorganizada tiver a tua casa, porque a nossa casa ela é uma aparência do que está no nosso coração. O teu quarto é o reflexo do teu coração. Homens, o teu carro é o reflexo do teu coração. Teu carro está um lixo, está podre? É o teu coração. Você só está mostrando no mundo espiritual aquilo que você está por dentro. Pastora, mas tem que falar isso no Zoom? Irmãos, é a hora de eu falar, que a gente está na pauta. Porque tem gente orando, dizimando, ofertando, fazendo voto, fazendo isso, subindo, descendo, desce monte, sobe em monte, só que não limpa a casa. Anda com o cabelo desgranhento. Ergue o braço, mata um do coração, cada fedor, do subaco. Anda pior do que um mendigo de rua. Sujo, mal lavado, maltrapilho. É a cara do demônio, nem precisa de demônio. Eu não estou falando de beleza, estou falando de limpeza. Aonde existe desorganização, sujeira e mau cheiro, está servindo de banquete para demônio. Pastora, mas é que eu levanto cedo, eu tenho que dormir cedo, dorme tarde, mas limpa a casa. Arruma o guarda-roupa. Tira o entulho. Tira as coisas velhas. Porque às vezes a gente vai fazer a desintoxicação da nossa casa aqui, lá na frente. Só que para você fazer essa oração, para descontaminar a tua casa, você tem que estar com ela limpa. Essa semana eu estava morrendo, mas eu estava limpando aqui, faxinando o negócio. Que eu sei que eu vou descontaminar ela. Já dei um trato no quartinho, já dei um talento aqui na bagunça. Preciso acabar com 2 pilhas de roupas até amanhã para passar. Coisas acumuladas, aglomeração de coisas. Vai se tornando o quê? Entulho para demônio. Qual que é o demônio que se alimenta disso? Anota aí, Baal-zebu, conhecido como Deus das moscas. Como que você está cuidando do templo? Como que você está cuidando da tua vida? Às vezes você tem tanto tempo para a internet, desliga um pouco o celular, uma cama, lava um banheiro, tá com uma que boa nessa casa.
penteia o cabelo, tira as roupas rasgadas. Irmão, para de andar rasgado, remendado. Você não é mendigo. Isso é espírito de Maria Mulambo. Deixa eu falar uma coisa para vocês que o Espírito Santo um dia falou comigo. Quando a roupa vai rasgando, a gente fala o quê? Ah, dá para mim usar em casa. Não, o Espírito Santo assim, roupa rasgada é pano de chão. Você não é Maria Mulambo. Ô, pastora, Oi. e assim, não o meu marido, mas outros maridos. Não é o meu, tá? A roupa está desmanchando. Aí ele põe para dormir. Não é o meu marido, é o marido das outras. Ele põe para dormir. Eu falo, isso aqui é miséria. Aí eu fui internar, fui para o hospital. Não, eu fui para o hospital, não. Uma mulher aí foi para o hospital. Aí a mãe veio em casa lavar as roupas. Eu falei, a pessoa vai falar o quê? Isso é mendigo, porque as roupas estavam, mas é porque aí o marido das outras fala que tá confortável para dormir. Eu não sei, olha, eu vou te contar. Aí eu jogo tudo fora. Eu não, a mulher joga tudo fora. Olha lá ele falando. A mulher joga tudo fora, aí o marido fica reclamando, fica bravo. Ela tá falando aí porque eu gosto, tem um certo tipo de roupa que eu gosto para dormir, mas é o tipo do tecido, é maravilhoso. Deteriorada, você gosta da roupa? Podre. A roupa deteriorada, estado de calamidade pública. Tem uns tipos de tecido, igual aqueles malha, piquê, essas coisas aí. Ficou velho, não serviu, eu já jogo fora, porque eu não gosto daquele tipo lá. Agora, tem um tipo de algodão, geralmente aquele algodão de roupa cara. É maravilhoso, principalmente quando fica velho. Eu vou mandar um vídeo. Gente, eu tô falando sério. A Jéssica tocou no ponto de a gente dar risada. Mas eu vou mandar um vídeo no nosso grupo, eu vou até anotar aqui, para mim não esquecer. Vocês sabiam que isso daí atrai demônio para ter relação com vocês durante a noite? Quem já viu alguma pessoa tendo relação com demônio à noite? Ninguém, né? Eu vou mandar. Vocês nunca mais vão dormir de qualquer jeito. A Madalena. Não. Ergueu a mão. Ela ergueu? Você já viu, né, Madá? Eu não vi aqui, perdão. Pode falar, marido, se o microfone está aberto. Pastora. Compra um pijaminha. Compra um pijaminha. Aí fica bom para dormir, né? Gente, mas essas roupas começam a apodrecer, taca fora. Não, taca fogo, porque às vezes tem gente que vai lá e mexe no lixo, né, gente? Taca fogo, usa de pano de chão. Vocês não é mulambo. Isso daí a gente tá rindo, tá brincando, mas, gente, isso aí é atrativo de demônio. Demônio se alimenta disso. Eu vou mandar vídeo para vocês. Dependendo do jeito que você dorme, o diabo pega você dormindo e, ó. Pastora, e pessoa que dorme de vida? Pode, ó, dorme pelado. Gente, olha as coisas que vocês me perguntam na aula de libertação. Não tem nada a ver com o negócio, mas tá bom. Pastora, eu durmo pelado. Deixa eu responder o do pelado. Peraí, Ju. Durmo pelado. O que pode acontecer? Se você tiver um ataque espiritual à noite, o demônio também pode ter uma relação sexual com você. Pode ser, tá? Pode. Porque, gente, teu corpo é templo. Você tá lá como veio ao mundo, assim, dormindo que nem uma estátua, pousando lá. A perna no norte, a outra lá no sul, né? Você não compasso. Pelo amor de Deus. Põe pelo menos uma cueca para dificultar para o diabo. Dificulta para o diabo, pelo menos. Pode perguntar, Ju. Ai, depois de morrer de tanto rir. Essa semana, eu olho para Madá e que eu ri. Aí que eu dou risada. Essa semana, Deus falou para mim pegar minhas bermudas jeans, que tá mais velha, que eu tinha dó que eu falava assim, vou usar em casa. Tá, o negócio tá igual do irmão. Aí Deus falou para mim, assim, você tira, me mostrou cada uma por uma que era para me tirar da minha gaveta.
Sabe o que que eu fiz? Tirei tudo, coloquei em cima da cômoda para mim rever as bermudas. Aí eu venho para essa aula abençoada e eu vou dar fim nas bermudas. Não, deixa eu já falar também, gente. Ó, vocês não tacam no bazar essas coisas podres de vocês, não. Porque esse negócio assim, ai, não serve para mim, vou pôr lá no bazar da igreja. Eu te excomungo, irmão. Eu te excomungo se eu ver essas coisas podres, né, Madá? A Madá sempre me ajuda nos bazar. Eu te excomungo Ô, lá. Fala, ô pastor pastor Ivan. Ernesto, Sim. me responde uma coisa, mas pode dormir sem camisa de cueca? Pode, mas eu tô falando, tem gente que dorme nu, completamente nu. Com as É porque suas. tem gente que gosta de dormir, tem gente que gosta de dormir livre, né? Que nem um passarinho. Gente, não, A cara ó, da eu vou te Thaís, falar, porque eu não isso. aguento. A Daiana, eu não dou conta desse povo. A Madalena. Eu falei alguma coisa estranha, gente? Não, gente, meu marido tem problema. Perdoa ele, é o pastor da igreja. Pastor é estranho, ele não fala estranho. Não. Não é, eu tô perguntando por quê. É bom tirar, né? Porque eu, por exemplo, eu gosto de dormir sem camisa. Eu não dou conta de dormir com camisa. Você tá entendendo? Então, eu sou muito calorento, eu durmo sem coberta. Às vezes tá frio, eu durmo sem coberta. É normal isso aí. Mas ela nunca me falou nada. Eu falei, pronto, só isso que faltava. Não, você fica tranquilo. Pelo menos você está com a sua vergonha coberta. A Bíblia fala da Hum, nossa vergonha, né? Das nossas vergonhas. Por que que eu falo isso? Gente, o mundo espiritual está acontecendo enquanto a gente está dormindo, tá? Tá tudo acontecendo, tá tudo se movimentando. Por isso, eu vou mandar o vídeo depois para vocês ver. E são ataques noturnos de Lilith. Que demônio que age nisso? Lilith. São ataques noturnos. Pessoas que têm relação e não vê. Imagina agora, sei lá, pelado dando mais legalidade para isso. Não é que é pecado, tudo e tal, mas faz tua parte. Entendeu? Dorme pelo menos cobrindo tuas vergonhas. Menos com uma calcinha, irmão. Atrapalha pro diabo, pelo amor de Deus. Olfatos bloqueados. Nossas narinas são aguçadas para sentir cheiro de ação demoníaca no ambiente. Então, quando a gente fala de olfato, a gente está falando do cheiro do ambiente, naquela entidade que tá agindo. O pessoal que tocou na questão de uma casa fedida, vocês percebem que às vezes a pessoa mora na casa fedida e nem sente o fedor, né? Nem sente a carniça. Por quê? O nariz dela já acostumou com aquilo lá. Então é bom, às vezes, você perguntar para uma terceira pessoa, que está todo mundo na casa, está com o nariz curtido já na carniça, pergunta para um terceiro, você acha minha casa suja? E você fala assim, pode falar a verdade sem me ofender. Tá? Você está sentindo algum cheiro de sujeira aqui? Para quê? Para você descontaminar isso, queridos. Porque às vezes você vai querer orar na tua casa, descontaminar ela, e lá é a habitação, o conjunto habitacional do diabo lá. De todos os mulambos e suas falanges. Então não vai adiantar nada, tá bom? Como que o inferno bloqueia o teu sentido do nariz, do teu olfato espiritual? Parando tua oração. Quanto menos você orar, menos você vai ter os seus sentidos aflorados. Quanto mais você orar, mais você vai ter os teus sentidos aflorados, tá? Porque quanto mais você ora, mais o céu sente o teu cheiro e começa a abrir as tuas percepções espirituais. Aí você não ora, você não gosta de estudar, você não gosta de ir para a igreja, você não gosta de nada, você acha que você vai sentir cheiro de alguma coisa, ficar curtido. Pode perguntar, mano. Pastor, e quando a gente sente cheiro? Eu sinto muito cheiro aqui em casa. Às vezes está limpinho, eu falo pro Marcelo, você está sentindo esse cheiro ruim? Ele fala de coisa assim, algo podre, é um cheiro ruim, eu procuro, viro o fogão. Ele fala que não está sentindo nada. Eu sinto cheiro de cigarros. Isso daí é Isso, a entidade que está rondando lá. Você sente o é. ambiente, você está E sentindo o como tá, ambiente. né?
tem que estar sentindo o tá. ambiente, tá? Pastor, e Então, quanto mais a gente ora, a gente se liberta disso ou não, vai você vai morrer continuar? com isso. Porque é a tua percepção, é algo que Deus te deu para você sentir o mundo espiritual. Então, aonde você chegar, você vai sentir cheiro. Pode ser na sua casa, Entendi. pode ser em lugares que você vai trabalhar, porque essa é o teu sentido espiritual aflorado. É Nossa, parecido com dom, mas não é dom porque é sentido. tá. Salmo 141, 2. Salmo 141, 2. Às vezes, queridos, vocês vão estar orando, vocês vão sentir cheiro no meio da oração, tá? Isso tudo é um mundo espiritual ali se comunicando. Que a minha oração seja como um incenso diante de ti. Minhas mãos erguidas sejam uma oferenda vespertina. Aleluia. Apocalipse 5:8. Apocalipse 5:8. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, a nossa oração sobe como uma fumaça, um cheiro agradável. O anjo que está lá cuidando dos portais do horário, recolhe a nossa oração numa taça e apresenta diante de Deus. Olha que organização, gente. Não é assim que vai chegando pedido, não, igual o Mercado Livre. Só chega pedido e o teu fica no jeito para ser caminhado. É organizado, operacional. Tato contaminado. Como que eu contamino minhas mãos? Isso aqui é pesado, hein? Tiago 5,14. Tiago 5,14. Diz assim: algum de vós está doente, chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Atos 9:17. Vamos lá, em Atos. Atos 9:17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fique plenos do Espírito Santo. Aleluia. Segundo aos Coríntios 6:17. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Uau! Isaías 52:11. Olha quantas passagens sobre o tato. Isaías 52:11. Ide-vos, sai daqui. Não toqueis nada do que seja impuro, abandonai tudo o que é imundo. Purificai-vos vós os que levais os utensílios de Yahvé. Então, queridos, a nossa mão, para que Deus fez a nossa mão? Para ter capacidade de criar, curar e transformar. Então, quando o Senhor ele criou as nossas mãos, nós temos essa função nas nossas mãos: criar, curar e transformar. A Bíblia diz, lá no livro de Marcos, que uma mulher mudou a vida dela por causa de um toque, a mulher do fluxo de sangue, né?
A Bíblia diz que ela mudou a vida dela, porque não é porque ela falou, é porque ela tocou nas orlas de Jesus. E quando a gente fala do mundo espiritual, né, o mundo das trevas, ele faz o quê? Ele coloca feitiçaria nas nossas mãos. Então, uma pessoa ela pode ter feitiçaria onde? No coração? Não, nas mãos. Todo sinal de feitiçaria na vida da pessoa está nas mãos. Onde está isso? Miqueias 5:12, que fala assim, ó, eliminarei das vossas mãos toda feitiçaria. Livro de Miqueias 5:12. Como que a feitiçaria vem nas nossas mãos? Quando você adora outros deuses, né? Ah, pastora, mas eu era criança. Você fez assim, ó, para outros deuses, entidade, coisas pagãs, já tem feitiçaria imposta nas mãos. Quando você pratica magia, esoterismo, faz simpatia, benzimento, que as tuas mãos vai procurar horóscopo para você ler, isso é feitiçaria, tá? Rituais, garrafadas, porque tudo você prepara com as mãos. Como que a feitiçaria entra nas mãos? Quando nós roubamos a Deus através do dízimo e das ofertas. Não existe outra forma de roubar a Deus. Quem pode roubar a Deus? Malaquias fala isso, Malaquias 3:8. Poderá o homem roubar a mim? Sim, através dos dízimos e das ofertas. Então, uma pessoa que ela está infiel, quer ver Malaquias 3:8? Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando e ainda ousais questionar. Como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição porque me roubas. A nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja mantimento na minha casa. Então, quando você está infiel ao Senhor, está roubando ele. Não sou eu que estou falando, quem está falando é a Bíblia. Aí não adianta orar. Tem gente que fala assim, pastora, faz uma oração para minha vida financeira. Primeiro, olha onde você está. Tem feitiçaria nas tuas mãos? Porque se você não está fazendo a tua parte, o que vai adiantar a minha oração? Nada. Nada, absolutamente nada. A minha oração não vai ter poder, porque você se colocou debaixo da maldição. Então, o roubo a Deus, ele atrai feitiçaria nas nossas mãos. Quando você acessa coisas ilícitas no celular, deixa eu pegar aqui meu celular, nem sei onde. Você pega o teu celular, você vai ver site pornográfico. Você vai ter acesso a conteúdos que Deus abomina, vai ter feitiçaria na sua mão, tá? Quando você pratica o ato da masturbação, você atrai feitiçaria nas suas mãos. Ah, pastora, mas eu não estou machucando ninguém. Mas Deus é contra. Pecado de Onã, tá? Onanismo, que Onã, ele jogava a semente dele fora. Lá na frente nós vamos falar sobre o sangue, isso é um sangue. Libera sangue na masturbação. Ah, não libera sangue, pastora, libera. Vou te mostrar lá na frente, na aula própria, vou te mostrar isso. Sangue branco, tá? E alguém está cheirando aquilo, alguém está tomando posse, se alimentando daquilo. Então, coisas que nós praticamos que atrai feitiçaria. Outra coisa que atrai feitiçaria, toda vez, queridos, que você realiza um trabalho com preguiça. Quando você tem preguiça para trabalhar, porque você geralmente trabalha com as mãos. Provérbios 10:4. Provérbios 10:4. Ó, as mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas lhe produzem riqueza. Tem gente que fala assim, quero ser próspero, quero ser rico. Você gosta de trabalhar? Porque para ser rico você tem que trabalhar. Não é só ser fiel, é ser fiel, ter uma administração e trabalho. É os três juntos. Porque às vezes a pessoa é fiel, só que não tem administração, não vai enriquecer. Ou se não, é fiel, tem administração, mas não gosta de trabalhar. Não vai enriquecer, amor.
Porque tem feitiçaria, tem que tirar isso da sua mão. Teu tato está contaminado. Porque, embora nós sejamos portas, nós temos portais ativos dentro de nós, que nos aproxima ou nos afasta de Deus. Então, nós temos que ter uma limpeza nos nossos sentidos e fazer o quê? Cuidar desses portais para que o maligno não entre. Quem pode cuidar dos seus portais é você mesmo, tá? É só você. Então, você tem que olhar o que você está comendo, o que você está assistindo, o que você está ouvindo, o que você está sentindo, qual que é o discernimento que está vindo, o que que você está operacionando com a tua mão, se tem feitiçaria nela, para arrancar isso da sua vida. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Que eu vou fazer a oração dos 5 sentidos, vamos fazer a oração da renúncia. Então, vamos orar. Se você tem um olhinho, pega um olhinho aí para você se ungir. Acho que eu tenho. Pastor, eu não tenho. Pega um azeite. Pega um azeite. Vamos nos ungir. Ou azeite ou um olhinho. Você vai ungir os teus olhos. Pastor, água ungida não serve, não? Não. Óleo. Óleo, Juliana. E óleo Ô, de cabelo. pastora, Óleo de cabelo não, pastora, gente. Óleo ungido. Ou se não pega azeite. Gente, ou óleo ou azeite. pode ser aquele que a senhora entregou na igreja do Ó, cajadinho? não era bom não, mas pode ser. Não usa tudo não, hein? Só um golinho, Fran. Vocês vão usar depois. Não sei se eu vou dar mais óleo para você. Tô ridicando o óleo. Aí, ó, azeite. Tá isso aqui. A pastora ridicando o óleo na live. Vamos ungir os olhos? Unge teus olhos, os teus ouvidos. Deixa eu falar uma coisa que o Espírito Santo está falando para mim. Às vezes você vai começar, depois de hoje, a ouvir o mundo espiritual, viu? Irmãos, deixa eu já explicar. Não morre do coração se você escutar assim, ó, de madrugada. Fulana, levanta para orar. É teu anjo te chamando. Foi a Aniele uma vez, escutou, quase morreu. Saiu do corpo e voltou. Depois vou mandar o vídeo de vocês ouvindo no mundo espiritual também. Thaís me mandou essa semana. Aí você pede para ver, pede para ouvir. Isso aqui vai destravar teus ouvidos, tua visão. Unge teu nariz. Assim, ó, bem na bordinha, assim, ó, onde cheira. Unge tua língua. Olha o ruim. E unge tuas mãos. Repete assim comigo. Coloca a mão no teu coração. Fala assim comigo. Pai, eu peço-te que limpe os meus 5 sentidos. Minha boca, ouvidos, nariz, olhos e mãos. Porque eu sei que eles são portas de entrada. Os inimigos acessam e podem me atacar por um desses sentidos. Por isso eu te peço, guarda minha saída e a minha entrada. Levanto minhas mãos a ti e peço que me ajude a realizar aquilo que hoje me falta força para fazer. Desata as minhas mãos e os meus pés, para que eu execute a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Tá liberto. Amém? Os teus 5 sentidos estão abençoados. Você vai ver, você vai ouvir, você vai sentir, você vai
tocar conforme o Senhor e você vai cheirar como aquilo que o Senhor lhe permite. Não tenha medo do mundo espiritual. Não tenha medo das coisas que o Senhor começar a mostrar para você. Você está aprendendo para um propósito. E esse propósito é você crescer no Senhor. Amém? Vamos tirar nossa selfie bonita? Se você puder, ligue sua câmera. Faz cara de crente. Irmãos, e desentulha. Aproveita o final de semana, desentulha a tua casa. Arruma ela, porque essa semana nós vamos descontaminar a nossa casa. Semana que vem, tá? Semana que vem não tem aula. Só para avisar, porque tem jantar das mães. Então não vai ter aula. Mas depois eu vou ensinar a descontaminação da casa. Então vocês vão ter uma semana e tralalá para vocês descontaminar tudo. Sorriso no rosto. Glória a Deus. Beijo no coração de vocês. Boa semana. Domingo, culto, 6h30 da tarde. Que as mamães venham ganhar bastante presente. E quero deixar uma dica. Queridos, não confundam o Dia das Mães com chá de panela. Nós queremos perfumes, presentes, roupas, bolsas e chocolate. E não panelas. Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Um beijo no coração e tchau.